Furricast, o seu podcast totalmente enviesado. Mas sem alucinação. Eu tava sentindo falta desse jogo. Você mandou eu voltei. E hoje ao vivo. Ao vivo não, presencial. Presencial. Com quem? Comigo? Com ele. E aí, que está inundado pelas coisas geradas por IA. Literalmente agora na minha vida. A IA chegou, Matheus. Está engolindo eu te falei a minha sanidade e a minha produtividade. E com ele... Matheus tem de fato... Estou numa maratona de eventos e justamente discussões que tá todo mundo questionando onde colocar do jeito certo. E, ainda, cara? Eu vou te falar, eu acho que eu fico olhando assim, a gente discute tanta coisa, né? E a gente já falava isso há muito tempo. E eu acho que o discurso que está cada dia mais atual. Porque a gente, né, acho que se eu for pegar aqui, parando dessas últimas 2 semanas, eu acabei participando do Renovation Week, teve todo um painel do TDC, que eu fui o coordenador, fiz toda a curadoria. E muito legal, porque assim, um dos maiores feedbacks foi que o TDC tinha uma trilha muito técnica, diferente, eu acho, grande parte do evento, porque o evento estava discutindo o papel da IA nas áreas. Então, no jurídico, na advocacia, na medicina, na agro e tudo mais. E o que eu vejo? De fato, a gente está num momento que as pessoas não querem mais falar de IA por IA, o que é IA, tipo de IA, aquela coisa toda, por mais que a gente saiba que é super necessário, até por isso a gente tem, né, toda a nossa maratona para essa, que eu gostei, uma vez você me falou, eu falo isso no evento, que é a afluência. Eu adorei, eu falei no painel isso, que eu adorei que você falou, né, tipo, aprender um novo idioma. Então, é um vocabulário novo, né? Exato, mas assim, eu acho que esse é o básico. Sabe? Então, por isso, assim, por exemplo, a gente disponibilizou nossa maratona, né? Então, assim, a pessoa pode fazer a hora que ela quiser. maratona.ia.br. Exato, que é a nossa fluência, nossa, né? Eu acho que seta, faz esse letramento que a gente ouve muito nos eventos, né? Esse letramento de IA. Mas, o que acontece? Só o letramento agora não é o suficiente. Não, porque tá todo mundo sendo cobrado, né? Já faz tempo, mas agora mais ainda. Porque agora tem que entregar, inclusive, ainda esse ano, irmão. Essa pois já estamos em agosto. Teve a Copa do Mundo, a gente vai ter uma eleição ainda, então assim, isso vai passar super rápido e agora as pessoas estão um pouco mais desesperadas porque tem que entregar algum resultado. Porque não é uma questão mais de experimentação da área de inovação, né, de fazer um piloto. É de como tem entrega no negócio. Qual o parâmetro do negócio vai mudar, né? Qual o ponteiro que a gente fala muito, né? Então, qual retorno realmente vai ter? Vai vender mais? Vai reduzir tempo? Né? Então, assim, uma discussão muito mais que eu gostei que eu vi no evento. A gente, por mais que está todo mundo falando sobre isso, a gente precisa ter profundidade. Então, não sei o que você vê, né? Você está vendo isso também? Eu acho que assim, você tendo um projeto tão grande, está realmente deparando com isso, né? Exatamente. E hoje a gente está aqui na Fundação Dom Cabral, inclusive ao vivo, por isso que a gente está aqui presencial. Tivemos uma apresentação, uma manhã inteira, na verdade, só de casos, né? Com o Luiz Liguori, o Lig, que era da IBM, que está na AWS. E ele apresentou vários casos desses, né, de profundidade, que não é mais só fazer um piloto, né, e o que me chamou a atenção aqui, que a gente também bate muito na tecla da governança, né, e o que eu trago da apresentação dele é que ele botou ainda 5 pilares de governança. A gente fala governança como um guarda-chuva genérico, né, mas governança de dados, governança do LLM em si, governança dos agentes, agora a gente fala, dos prompts, que é um artefato agora do software em si, né? O software 3.0 também, que a gente já falou aqui, né? E até impulsionar esses tantos de engenharias que temos, né, agora, porque é Prompt Engineer, Context Engineer, Graph Engineer, Loop Engineering, né, Harness Engineering, então assim, eu acho que agora a gente está no momento que, se eu pegar um pouco que a gente discutiu lá no TDC, essa mudança, né, que um dos painéis era os agentes são soltos, né, então, geralmente, as áreas de negócio estão fazendo, tá todo mundo fazendo, mas a gente precisa de governança, gestão de token, né? Então, assim, TI cada vez mais pressionado, e não só TI, eu acho que, assim, os diretores, todos os negócios pressionados a fazer, mas reparam que não é só uma questão de ele liberar uma licença, pelo contrário, você espalha o caos, né? E o outro painel que eu gostei bastante foi essa questão do fim do SaaS, que a gente, inclusive, falou um pouco aqui, né? Sim. Então, essa mudança, eu vi um artigo que eu também comentei lá, e gostei muito, que era assim, talvez a ressignificação do SaaS, que hoje o SaaS, né, é o Software as a Service, mas agora os talvez... CRM, os exatamente, RPs das empresas. que a gente sempre se baseou muito nisso,
Mas talvez agora a gente está falando mais do software, né, ter uma outra visão. Então, talvez o service as a software. Então, porque assim, o impacto agora não é mais a geração do software em si, mas realmente o serviço atrelado a ele. Então, assim, talvez nosso papel muito mais nessa parte de conseguir implementar, conseguir adotar, conseguir fazer de fato os projetos não só serem idealizados, mas serem produtizados. A palavra foi muito como eu transformo em produto, não só um piloto. Sim, outro insight que eu tive aqui da palestra do League foi exatamente isso, porque ele é o executivo, ele é o head de IA da AWS. E ele estava super animado que voltou a programar, obviamente, fazendo os protótipos, fazendo os relatórios, né? Ao invés de tomar decisões baseadas num dashboard, agora ele conversa com o dashboard, porque o exemplo que ele deu foi muito legal e a gente do lado de cá que implementa as ferramentas viveu muito isso, né? Você faz uma ferramenta, aí na primeira feedback, na primeira usada, não, mas se tivesse mais essa informação, mas se tivesse mais isso, se tivesse esse campo, né? Ou o botão para exportar para Excel. Esse eu odeio. Esse é o pior, gente. Me mata esse. E aí rolou uma pergunta aqui, pô, mas eu vou ter que pôr a mão na massa? Exatamente, né? líder e tudo mais. E a resposta dele foi muito boa. Ele falou, agora você não tem mais desculpa. Porque você vai ter que esperar desenvolver alguma coisa. Então e foi bem racional, porque não é algo... Eu não vou colocar um sistema, não vou fazer o RP da minha empresa aqui e vou colocar em produção. Eu vou fazer pequenas melhorei ali no meu processo que vai me ajudar no meu trabalho, que é a tomada de decisão. E até assim, eu acho que uma coisa que a gente já comentou, né? Se não me engano, a gente comentou isso também na maratona. A gente precisa repensar até as possibilidades que a gente tem. Porque eu acho que muita coisa termina, né, no geração de dashboard. Então eu pego os dados e vou gerar o dashboard. Mas ou assim, um protótipo, uma ferramentinha para fazer uma coisa específica. Page que acabou. Então assim, eu acho que agora, o que eu quero mais? Posso modificar esse dashboard? Posso conversar com esse dashboard? Posso tomar ações com esse dashboard? Então eu acho que assim, o que eu vejo, e eu acho que sintetizando assim, todos os eventos que estão acontecendo, é justamente essa mudança desse mindset do profissional. Que a gente tem que pensar diferente. Sim. Né? Eu acho que eu comento isso para todos os alunos. Uma vez eu vi uma abordagem da Fast Company que eu gostei muito, que é 3 estratégias para você fazer IA. A última delas, você podia fazer mais, fazer menos e melhor. A gente falou sobre hiperpersonalização aqui também hoje, mas ele falou assim, você pode fazer diferente. Então assim, em vez de só olhar o processo, talvez, aqui eu vou botar IA, aqui eu vou fazer isso. Precisa fazer isso, né? Então assim, muito... Esse é o momento, né? Porque a gente viveu aí, sei lá, 10 anos, todo mundo falando, você tem que pensar fora da caixa, você tem que ser inovador, fazer diferente. Mas é difícil também, né? Você, sem ferramentas ou sem uma possibilidade de materializar aquela sua ideia, né? Então, sei lá, você trabalha aí no departamento, você tem uma ideia de remodelar um processo, mas daí você vai ter que falar com a TI, para comprar um servidor, montar um time, fazer um protótipo, validar. O ciclo é muito longo. Sim. Hoje valida a ideia agora. Já mostra que, é assim que eu imagino que deve acontecer. Obviamente, sem todo o custo de ter que fazer, né? Claro, e tudo mais. Claro. Mas eu acho que, assim, você falou uma coisa que eu gostei. Um dos mentores que eu tive quando eu fui tirar a segunda certificação, ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele fala muito de pensar fora da caixa, ele falou que às vezes a inovação acontece quando você pensa beirando a borda. Que às vezes não precisa sair da caixa. Às vezes na borda da caixa tem muita inovação. Às vezes a gente quer recriar a nova antrópica. E não precisa. Não eu acho que realmente, assim, o que eu estou vendo muito é justamente como a gente aplica, né, a mensagem correta nos nichos corretos. Né? Eu acho que aqui tem muita inovação, principalmente quando a gente olha a realidade não só das grandes empresas, que sim, hoje elas estão no momento de ter problemas com muitos agentes, ter problemas de governança, que isso vai chegar nas médias empresas e por diante, mas obviamente elas estão um pouco na frente. Mas quando você olha assim, qual o tipo de profissional, né, que a gente vai ter? De fato, eu acho que a gente já discutiu isso aqui há muito tempo, desde nossos primeiros episódios, que a gente falou que eu lembro que me marcou muito, que um garoto me procurou no final da minha palestra lá no Innovation Week, falou que é estudante e tudo mais, até me procurou no LinkedIn, ainda vou respondê-lo. Ele falou assim, eu estou fazendo a área, eu continuo e tudo mais. E eu percebi o seguinte, de fato, né, tá todo um temor em relação a isso, ao papel do desenvolvedor, né, da nossa área em si. Mas eu volto muito do que a gente conversou aqui no podcast, né? Então assim, que é a necessidade dos fundamentos.
Porque assim, as pessoas, o código acelera, e é muito mais acelerado agora, mas assim, a gente tem que ter uma fundação bem feita para justamente a gente conseguir sair da landing page, né? Sim. O interesse, né? O interesse em tudo também. Hoje a gente viu aqui o interesse no foco no cliente, no problema do cliente, num pensamento mais sistêmico e não num pensamento muito curto. E essa discussão é interessante do futuro do trabalho, porque eu também fui num evento de RH há 2 semanas atrás e estava sobre essa discussão do reducionismo do trabalho ou das nossas profissões. Né? A gente não pode, a gente está caindo nessa metáfora, né? Nessa metáfora não, nesse movimento de reduzir. Então, bateu agora nos programadores que a gente estava falando aqui. Nossa, agora a IA escreve código muito melhor. Tá, mas escrever código é uma parte muito importante, mas é só uma parte. Sim. Você não pode reduzir uma profissão a isso. Você não pode reduzir um médico a prescrever remédio. Entendeu? É uma atividade? É muito importante? É, mas é uma entre 90. E eu acho que talvez essa é a nossa provocação. Eu sou formado em engenharia de computação. Então, assim, talvez a gente pensar que antes se colocava em caixas como analista, como vedor, engenheiro e tudo mais, mas assim, eu acho que agora, de fato, o nosso trabalho é aplicar todo nossos fundamentos e talvez nosso conhecimento sobre como criar fundações, a arquitetura de como colocar esses protótipos virarem produtos. Sim. Eu acho que esse é o gap que eu estou vendo muito forte no mercado. Né? Porque assim, a IA acelera, mas essas pessoas que vão se preocupar em como vai ser a melhor conexão, latência e tudo mais, segurança, o retorno mesmo. O retorno, né? Eu não vejo mais aquele profissional que chega e fala e não consegue pensar do tipo, eu tô aqui num projeto, aqui na minha empresa, mas eu não quero saber quem é o cliente final, ou qual é o impacto que o meu trabalho aqui vai ter no produto ou no serviço. Não tem mais espaço para isso, né, Matheus? Agora não tem mais. Né? Aquele profissional mais isolado, mais passivo, mais isolado, que fica esperando receber uma aquela tarefa. Coisa de desenvolvedor trancado numa sala. Vai perder espaço, porque esse é valor. Isso. É valor, é entrega de valor. Eu acho que uma frase também foi dita hoje aqui, tem que relembrar que TI é o meio de entregar resultado, entregar valor. O como, toda hora vai mudar. Sim. A gente vai ter que se adaptar, e se adaptar também foi um tema aqui muito forte, agilidade e assim por diante. E a demanda do cliente toda hora vai mudar. Exato. A gente da engenharia de software reclama que o requisito muda. Ainda bem que muda, senão a gente não vai ter mais trabalho. Exato. Então isso a gente não está preocupado, vai ter muito trabalho. Eu vejo um horizonte enorme com esse novo mundo de IA. O que está me preocupando e me dando ansiedade, Matheus, é que a gente está meio que expandindo conceitos, tecnologias. E a gente sempre acha, ou pelo menos eu tenho talvez a inocência de achar que vai estabilizar e a gente vai começar uma hora a consolidar as coisas. E só está expandindo. E cada vez mais expandindo, mais rápido. Sim. Então, e a gente também vai fazer então uma atualização. Sim. Né? Porque fomos cobrados disso, a gente está trabalhando com a gente de IA, vocês já sabem. E está chegando então a nossa segunda maratona, agora de agentes. E é um novo link. agentes.ia.maratona, agentes.maratona.ia.br. E vamos começar. Vão ser 6 aulas, na verdade. Isso. As 2 primeiras, os 2 esquentas, aberto no YouTube, já começa semana que vem. Por isso que a gente está gravando aqui até para avisar vocês. Exatamente. Dia 19 de agosto, quarta-feira que vem, já tem o primeiro esquenta com o nosso querido Marcos Devolder. O cara já nasceu com o sobrenome dele. Os agênticos já Os estamos criando. Eu amei aquela trocada. Eu amei. E até porque assim, eu acho que é uma demanda. A gente realmente viu que a gente fez o letramento, mas precisava fazer agora um papo muito mais avançado. Mas é uma demanda de conceitos e fundamentos para você saber o que é harness engineer, o que é esse harness, o que é esse cabresto feio. Eu lembro do cavalo arreio, lá. É o arreio, exatamente. Né? Qual é? Loop engineering. Gestão de tokens. Gestão de tokens. Quem nunca aí tá usando algum MCP, alguma coisa e conectou lá e obviamente todo mundo tá preocupado. Porque explode, como usar melhor, né? Tá preocupado com os custos. Então, fica ligado. Vem para o nosso grupo, na nossa comunidade, no comece.ia.br e vem trocar com a gente. Vai ter muita discussão lá, grupos exclusivos.
já entrou na comunidade, já é 50% no nosso curso. Exatamente, até porque a gente vai priorizar a comunidade. E ainda ganha a primeira maratona. Então você fala assim, eu tô meio defasado e tal. Já faz vai ser conceitual. Quem fez a primeira viu, a gente tem... vai apresentar, óbvio, algumas ferramentas para a gente exercitar, mas o foco não é isso. Não é um treinamento de ferramentas, né? Para você solidificar a base. Sim, exatamente. Eu acho que é uma demanda que a gente viu muito forte e, obviamente, a gente precisava fazer alguma coisa aqui com o selo do Request. Então, meu amigo, tamo junto e nos vemos no próximo episódio. Ou quarta que vem, na próxima maratona. No esquenta da maratona de agente. Adorei esse nome. Os agentes. Nos vemos lá, gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Para mais informações, acesse pullrequest.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.